Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando, né, uma série de vídeos referente à parte de alinhamento geométrico, né? A gente decidiu, né, dividir em 5 grupos, né, aí para mostrar aspectos de fundamentos e aplicações diretas, né? Então esses grupos levam em consideração fresadora, o torno mecânico, leva em consideração bomba hidráulica, bomba hidráulica, redutor de velocidade, né, e fixação em moça, né? Então aí são os 5 grupos aí que a gente vai estar falando sobre alinhamento geométrico, trazendo fundamentos aí específicos de cada um dos grupos e aplicações, né? Então a gente vai estar começando hoje com a parte da fresadora. Bom, aqui a gente tem um esquema, né, um esquema estrutural, né? Tem aqui um esquema estrutural para mostrar essa parte do alinhamento, né? Aqui a gente tem a representação da fresadora, né? Aqui a gente tem a representação do solo, né, da fundação, onde ela está apoiada, aí para a gente tomar como referência. Aqui a gente tem a imagem de uma fresadora, né, o qual vai servir também aí de base para a gente fazer algumas análises. Então nesse caso aqui o foco vai ser a fresadora, né, especificamente, e não um alinhamento de peça, né? A gente vai falar sobre peça quando chegar na parte ali da moça, né? Então a gente vai falar não só de fixação de moça, mas fixação com moça, mas outros tipos de fixações também, o qual necessitam, né, alinhamento. Bom, o primeiro ponto aqui é falar sobre a questão do uso do nível, né, relativo à instalação inicial do equipamento, né, da máquina, né. Até deixei um link na descrição aí desse vídeo, onde a gente fala sobre o uso, né, do nível de precisão, nível de bolha de precisão, né. Então, se você tem dúvidas ali sobre se existe manutenção ou não para ele, se tem que fazer algum tipo de aferição, a gente deixou um vídeo bem completo, né? Acho que foi mais ou menos um ano e meio atrás que a gente fez esse vídeo e ele ficou bem interessante, né? A gente juntou o máximo possível de informações, né? Então aí já fica a dica para quem quiser aí saber um pouco mais, né, sobre nível de bolha de precisão, que curiosamente na época, né, foi até um rapaz que fez uma pergunta sobre o nível de precisão, né, e a gente na época a gente não disse, poxa, não vale tanto a pena falar sobre isso, tal, deve ter muita coisa aí na internet aí falando, né, mas a gente pensou em pegar um link, né, procurar um link para encaminhar para o rapaz ali para ajudar ele, mas pelo menos na época a gente procurou e encontrou pouquíssima coisa, o que encontrou foi bem genérico, né? E o nível de precisão ele tem alguns detalhes, algumas características bem interessantes referente ali ao uso, né? Então o link está aí na descrição, né? Tá logo aí, é o primeiro link aí da descrição, então fica essa dica aí para quem tiver mais curiosidade aí sobre o nível de bolha de precisão, inclusive, né? Inclusive para não vou dizer o termo mais comum, né? Para não ser enrolado, né, quando principalmente, sei lá, uma empresa terceirizada, alguém vem fazer ali o alinhamento, porque ele parece ser um instrumento simples, né, de uso, mas eu já presenciei, né, uma ação onde a pessoa estava utilizando lá o nível de bolha e ela não sabia que o núcleo, né, ali do nível de precisão ele pode ser removido, né, e obviamente ele pode ser aferido, né? Pode não, né? Ele tem que passar, né, ali por uma aferição para fazer uma verificação de giro, né, de 180 graus de giro. Mas enfim, o link está aí na descrição, né? Fica essa dica aí para vocês. Vamos falar aí sobre a fresadora. Bom, então o detalhe aqui, né, a gente não vai falar especificamente sobre características de fundação, né, mas normalmente essas máquinas elas podem ficar apoiadas nas sapatas, né? Podem ficar apoiadas nas sapatas. Essas sapatas possuem regulagem, né? Vou até falar uma dica aí sobre a questão da regulagem.
ou elas podem ficar chumbadas, né? Chumbadas com parafuso de elevação, o que obviamente vai permitir com que você faça o nivelamento, né? Essas máquinas elas não podem ser chumbadas direto sem o determinado nivelamento, né? E principalmente um detalhe que é interessante, né? Essa questão do nivelamento ela deve ser feita, né, com base em análise periódica, né? Não dá para você fazer um nivelamento, né, e nunca mais fazer aquele nivelamento, né? Existe a questão de sedimento, né, referente lá ao piso onde ele vai estar, né? Às vezes os pisos não ficam regulares, né, como deveriam ficar, né? Você tem questão de vibração, às vezes tem movimentação de carga, né, próxima das máquinas. Tudo isso aí interfere no que diz respeito ao nivelamento e principalmente a questão da vibração, né, o próprio uso ali da máquina, né? Então é importante essa análise aí de nivelamento, né? E aí tem um detalhe, se você tiver com um ciclo aí de usinagem com nível de precisão elevado, né, checa lá o nivelamento, né? Isso aí é importante aí, porque pode acontecer o seguinte: quando a máquina ela está alinhada, né, ela está nivelada, aqui, quando ela está nivelada, né, ali ela está plana ali em relação ao solo, você garante um equilíbrio de massa, né? Você garante um equilíbrio de massa ali em seu funcionamento, né? Então você não tem ali durante ou movimentação da mesa, né, seja para o eixo X ou eixo Y ou um deslocamento em Z, né, você acaba não tendo essa tendência, né, de desequilíbrio da massa, né? Só que quando a máquina ela está desnivelada, né, desnivelada, e aí nessa parte do nivelamento ela tem um detalhe interessante, né? Seria uma análise de topo, né, observando ela de forma realmente, se você fosse verificar a nível de desenho geométrico, né, seria dessa vista aqui de cima, né? Então, se observando ela de cima, o que acontece? Quando a máquina ela fica desnivelada, ela tem uma tendência, né, de desequilíbrio ou mais para um lado ou mais para o outro, né? Na verdade, no caso, tomando como referência essas quatro regiões, né, ela acaba tendo uma tendência de desalinhamento para mais para um lado, né, do que para o outro, né? Tanto que a base de apoio, né, ela toma aqui como referência quatro sapatos, né? Então esse alinhamento, né, aí entra aquele detalhe que eu estava comentando ali sobre o nivelamento, a questão de você rotacionar, né, o nível de bolha, né, rotacionar o nível de bolha para ter um maior campo de amplitude ali nessa verificação, né, no que diz respeito ao nivelamento, né? Então quando a máquina está desnivelada, você acaba tendo esse desequilíbrio, né? E isso aí pode interferir ali durante o processo da usinagem, sem contar que pode causar uma maior vibração, né, durante ali o uso da máquina, né? E já vi alguns casos de acontecer situações da máquina ficar com um nível de desalinhamento tão grande que dá uma tendência até de tombo, né, da máquina vir a virar, né? Então é importante esse cuidado, né, aí com essa parte do nivelamento. Sobre o nivelamento em si, né, tem um detalhe interessante que é o seguinte, né? O nivelamento ele ocorre tomando como referência o deslocamento, né, do fuso que vai transmitir movimento aqui para a máquina, né? Vai ter um fuso, né, aqui um fuso, né, com porca, contraporca, o qual você vai estar rotacionando, né, ali com a chave de boca normalmente, né, e essa rotação vai fazer com que a máquina ela venha ter tendência a subir ou descer. Isso naquela área ali específica, né? A gente tem que levar em consideração que são quatro locais de apoio, né? São 4 locais de apoio, né? Então você vai fazer essa ação aí para os 4, visando ali o nivelamento. E aí tem algumas dicas aí interessantes, né? Se você vai fazer uma manutenção de nivelamento, né? Ou seja, verificar se a máquina está nivelada e por algum motivo ela não está nivelada, você tem que entender o seguinte, né? Se ela teve essa tendência de desnivelamento significa que
tem uma tendência para que não seja um grande desnivelamento, né? Um desnivelamento. Né? Então é importante você estar observando no nível de bolha, né? Qual é o local que cedeu, né? Qual é o local que cedeu para que você venha fazer ali a regulagem, né? Ou o contrário também, né? O local que tiver ali mais alto, você fazer a regulagem contrária. E aí vem um ponto importante que é o seguinte, né? Esses parafusos, né? Esses fusos que ficam aqui na fixação da máquina, tem um limite, né? Tem um limite para ele. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa está fazendo nivelamento e deixa, né, essa contraporca ali no limite, né? Deixa no limite ali do elemento. E aí quando você vai verificar pelo nível de bolha qual é o elemento que você tem que fazer o ajuste, né? Ou qual a área que está tendendo a ter mais ajuste, o nível de bolha vai estar demonstrando ali que é aquela parte que está já no limite, né? Então você vai estar lá com o nível de bolha, né, fazendo a verificação, né, e a bolha vai estar indicando ali que é aquele lado que está precisando fazer essa alteração, né? E aí o que acontece? A porca já está no limite, como é que você vai fazer isso? Né? Então, se acontecer uma situação como essa, né, eu particularmente prefiro regular todos os 4 parafusos, deixando ele no centro e realizar novamente o nivelamento, né? Realizar ali o nivelamento completo, né? Porque se você ficar forçando ou tentar algum calço, algo do tipo ali, você pode estar perdendo tempo, né, ali no processo e depois ter que refazer de novo, porque não chegou ali dentro da tolerância ali indicada. Né? Então aí fica essa observação. Né? Você viu que está ali tudo já, ou tem 1, 2 ali que já está no limite, coloca todos eles ali no centro e faz ali o nivelamento de novo. Né? Faz o nivelamento de novo aí que é importante. Né? Que é importante. Inclusive, né, essa questão de deixar, né, ali a porca, ali mais ou menos no centro, já minimiza, né, se o piso ele tiver uma boa planicidade, uma boa resistência, isso aí minimiza, né? Nem toda vez vai dar 100% certo por causa de problemas do piso ou de desgaste de sapata, enfim. Né? Outra dica também interessante é o seguinte, né? Os níveis de bolha, eles vêm com traços, né? Isso é importantíssimo, né? Você observando ali a parte da bolha, você vai verificar que tem alguns traços de referência, né? Traços de referência. Inclusive nesse vídeo, né, que está aí o link na descrição, a gente fala sobre esses traços que ficam ali no nível de bolha. E aí o que acontece? Se a gente for observar esse sistema de apoio da fresadora, né, onde fica ali o fuso ali para transmitir o movimento para fazer o nivelamento, o que acontece na prática? Se a gente for observar esse sistema aqui confuso, né, em resumo, né, o fuso, obviamente, ele tem um filete. Né? Toda vez que você dá um giro de 360 graus na porca, você está deslocando a distância do filete. Por exemplo, se você sabe o passo ali desse fuso, né, desse parafuso que está ali servindo de apoio ali para a fresadora, né, ajuda muito, porque você tem uma noção de quanto é que está deslocando com base no giro. Né? Por exemplo, vamos supor que o passo seja de 2 milímetros. Né? 2 milímetros. Então, se você der um deslocamento na porca de 180 graus, você vai ter uma tendência a deslocar quanto? Metade desse valor. De vez de deslocar, no caso é 2 milímetros, né? Você estaria deslocando ali 1 milímetro. Né? Se você quiser deslocar, por exemplo, os 2 milímetros, uma volta completa. Né? E aí, normalmente, o que a gente faz? A gente marca, né, ali uma referência ali da porca para saber quando, né, dá o giro de 360 graus. Né? Então aí é uma dica aí interessante, principalmente quando você estiver fazendo esse tipo de nivelamento sozinho. Né? Quando você está com outra pessoa, né, você está girando ali, a pessoa está vendo ali na hora, né, como é que está ali o deslocamento. Né? Então isso ajuda muito a dar uma referência boa, né, sobre essa verificação. Bom, supondo que a máquina esteja nivelada,
né? Aí entra características geométricas da máquina. O que acontece? A mesa de movimento de usinagem, né? Que é a mesa principal, ela tem uma relação de perpendicularidade em relação ao cabeçote principal. Só que o que acontece? Nesse caso a gente está tomando como referência uma fresadura do tipo ferramenteira, né? Então o que acontece? Esse tipo de fresadura ela possui uma versatilidade muito grande no que diz respeito ao movimento, né? O torpedo ali do cabeçote ele desloca, né? Que é essa parte aqui, né? Então esse torpedo ele pode vir mais para frente, mais para trás, né? Você tem a movimentação aqui do cabeçote nesse sentido, né? E você, no caso aí seria para o plano X, né? E você também teria para o plano Y, né? Ou seja, ele teria também essa movimentação aqui, né? Que é justamente esses parafusos, né? Tem 3 parafusos aqui, né? E tem 4 parafusos aqui, né? Que permitem, né? Você folgar, né? E ele tem aqui, ó, um parafuso de transmissão, tem outro, se não me engano, aqui mais para cima, né? Em resumo, ele tem esses parafusos de folga e tem os parafusos de transmissão, né? Então é muito versátil, né? Facilita muito ali para operações diversas, só que, obviamente, quanto mais versatilidade nesse uso, mais tendência de desalinhamento ela tem por causa de processos de fabricação normal, né? Questão de vibração, enfim. Então no caso, esse cabeçote, se você for fazer uma usinagem, né, não necessariamente plana, né, mas com um ângulo específico, é preciso fazer de fato ali a verificação. E isso é bem interessante porque ela traz uma indicação angular aqui, mas a gente sabe que a indicação angular você tem a questão do alinhamento dos traços, né, ali de coincidência. E, exemplo, você vai fazer uma operação que precisa inclinar o cabeçote 45 graus. Será que realmente ele está ali com 45 graus? Né? O ideal seria ter um gabarito, né, 45 graus na mesa e fazer o alinhamento, né, com um relógio comparador, né, um relógio apalpador, né, fazer com base ali nesse gabarito. A mesma coisa funciona aqui na parte plana, né? Se você vai querer deixar o cabeçote ali a 90 graus, né, ou seja, ele plano ali com a mesa, você precisa fazer esse alinhamento, né, garantir esse alinhamento. E esse alinhamento aí ele se dá por meio, né, principalmente aí de relógio apalpador, relógio comparador, ou nivelamento ou alinhamento com máquina laser, né? Também tem alinhamento com máquina laser aí para fresadora. E aí o que acontece? Aí um detalhe bem interessante, né? Esse tipo de alinhamento, né, você tem que tomar como referência qual é a proporção da peça que você vai estar fabricando, né? Muita gente acaba não se importando com isso, mas isso causa uma diferença muito grande. Por quê? Vamos supor o seguinte, vamos supor que você está fazendo a verificação com o relógio apalpador e você está fazendo a verificação ali do giro, né, de 360 graus ali da mesa, né? E ele está dando uma oscilação de 2 centésimos, ou seja, você marcou. Vou até colocar aqui na imagem que tem um detalhe que é muito importante, né? Exemplo aqui está sendo o quadrante de verificação. Está sendo o quadrante de verificação e nesse ponto aqui, né, ele está dando uma oscilação de 2 centésimos, né, para mais. E eu acho muito importante fazer essa relação aqui no alinhamento, né, da fresadora, fazer essa divisão do quadrante. Né? Antigamente eu colocava uma mesa de desempenho, né, ali plana e marcava ali com o piloto, né, 4 pontos de referência. Né, 4 pontos de referência, já que você vai estar girando 360 graus, se você for se preocupar com todos os pontos ali em 360 graus, você vai ter uma dificuldade muito grande no alinhamento. Né? Então marca 4 pontos ali de referência, e aí você sabe que, exemplo, o alinhamento desse ponto é em relação a esse, e esse em relação a esse. Né? Então aí minimiza muito aí problemas aí no alinhamento da máquina. Sim, aí voltando, o que acontece? Se você está pegando ali, exemplo, uma oscilação de 2 centésimos, né, em um determinado ponto ali da máquina, e vocês, poxa, tá, 2 centésimos é relativamente pouco, né, vou deixar desse jeito, não vou alterar.
Não vou tentar deixar zerado, né, como a gente fala popularmente. Só que o que acontece? Se a região da peça que você vai fabricar ela é uma região menor do que a área que você está verificando, esse erro de 2 centésimos na peça ele vai ser ainda menor, né? Ou seja, 2 centésimos para uma área como uma área menor do que a que você realizou o giro, tá ótimo, né? Porque você teve ali uma área mais abrangente, né? Ele está dando 2 centésimos ali nessa área mais abrangente, mas para a peça vai ser reduzido. Agora, se você tiver o contrário, né, uma peça maior do que a área, né, aí é onde está o problema, se tiver uma peça muito maior do que a área que você está utilizando, esse erro de 2 centésimos ele vai aumentar. Né? Por que ele vai aumentar? Vamos explicar agora, vamos verificar aqui de frente. A gente tem que entender o seguinte, vamos supor um desalinhamento como esse aqui. Né, essa linha vermelha aí que está desalinhada. Se eu faço uma verificação, né, vou colocar aqui de rosa, se eu faço uma verificação aqui nesse ponto, né, eu consigo ter, com a verificação com o relógio apalpador ou comparador, eu consigo ver essa diferença. Né, eu consigo ver essa diferença aqui. E essa diferença aqui ela vai gerar uma amplitude ali no relógio. 2 centésimos, 3 centésimos, 5 centésimos, 1 décimo, enfim. Só que se eu for utilizar uma peça maior, essa amplitude, né, do desalinhamento ela vai ser maior. Né? Ela vai ser maior do que aquela que eu estou verificando. Né? Então, quanto maior a amplitude da verificação, do desalinhamento, né? Para que você venha corrigir o desalinhamento com o relógio apalpador, comparador, né? Quanto maior a amplitude, mais precisão vai te dar ali no processo de fabricação. Né? Mas, obviamente, é importante que você fique atento com essas características da peça que você vai estar fabricando. Porque, se você, exemplo, tiver uma peça que não tem uma precisão tão grande, né, também não precisa ficar ali se matando ali no alinhamento ali para tentar deixar zerado. Né? É importante que você tenha, né, uma relação de comparação sobre isso. Né? Por quê? Vamos supor aqui o exemplo da seguinte forma. Você deixou a peça, fez o alinhamento e o alinhamento está dando uma diferença ali de 2 centésimos. Isso significa na prática que quando a ferramenta, né, vamos supor que esse azul aqui seja a ferramenta, que o vermelho é a peça. Vamos supor uma peça menor do que a ferramenta. E você faz um movimento aqui frontal, o que acontece? Esse erro ele vai passar para a peça. O erro de 2 centésimos. Então, exemplo, você está com uma peça que tem uma tolerância de 5 centésimos de tolerância linear, os 2 centésimos pode ser que não tem interferência, né? Ou seja, ele vai estar caindo ali dentro desse campo dimensional. Mas você está com uma peça com a tolerância milesimal e está indo para a usinagem com a máquina já com um desalinhamento de 2 centésimos, pode ser que você não consiga fabricar a peça corretamente pelo próprio erro de alinhamento da máquina. Né? Então, fica aí essa observação. E isso levando em consideração esses quadrantes. Né? O apoio do relógio, né, é importante que ele seja aqui no cabeçote e algum local que dê para você girar o mesmo. Né, permita, né, esse giro do relógio ali na mesa. Né. E outro detalhe importante aí para a gente finalizar. Eu pelo menos acho bem prático, antes de encostar o relógio na mesa, aproximar ele, mas não encostar. Porque às vezes está com um desalinhamento tão grande que, principalmente relógio apalpador, ele tem uma limitação pequena, né? uma variação pequena ali para ter a referente à amplitude de medição. Então, se você fizer fazer uma verificação onde o desalinhamento ele já está muito grande, você não vai ter efetividade nenhuma. Né? Então, você pode aproximar, né? Pega ali uma distância mais ou menos ali no visual mesmo, né? E tenta equilibrar antes de encostar, né, o relógio na mesa. Né? Seria mais ou menos assim. Aqui está a mesa, né? Aqui está o relógio. Você aproximou ele, mas ele não encostou. Você vai girar os 180 graus, os quadrantes. Né? Então, exemplo, você fez aqui, girou 180 graus. E aí está mais ou menos a mesma distância. Mais ou menos a mesma distância. É no visual. Beleza.
né? Se está mais ou menos ali a mesma distância, já dá para aproximar tranquilamente o relógio da mesa, e aí você vai só para o ajuste fino, né? Então faz primeiro ali uma medição pela comparação da distância, né, sem tocar, e depois encosta na mesa. Facilita muito aí a vida no que diz respeito ao alinhamento, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com nossos vídeos, né, da parte de alinhamento geométrico, né? Esse é o segundo vídeo, onde a gente vai estar falando aí sobre torno, né, torno convencional. No último a gente falou sobre fresadora, né, a gente falou sobre vários aspectos aí ligados a conceitos, e aí a gente vai estar dando continuidade. Bom, referente ao torno, vamos começar com o seguinte aspecto, né? Deixa eu acionar ele aqui. Pronto, aqui ele está em rotação, né? O que é que dá para perceber aqui referente a essa questão da rotação? Quando o torno está em funcionamento, né? Você observa aqui a rotação dele, né? Quando ele está aqui em rotação, né? Muita gente acaba tendo aquela falsa impressão de que por ser um elemento guiado, né? Ou seja, ele tem aqui um barramento, né? Que serve como guia, né? Então, teoricamente, quando você vai fazer algum aspecto ligado ali à usinagem em si, deixa eu ampliar aqui o zoom. Quando você vai fazer ali um aspecto ligado à usinagem em si, por si só você já vai ter um alinhamento, né? Exemplo, sem utilizar o carro móvel, né? Sem utilizar a contraponta, né? Sem utilizar a contraponta, fazendo uma usinagem onde a peça está fixa ali direto na placa, né? Dá essa impressão de que, ok, vou fazer a usinagem aqui e já vai estar alinhado porque a peça vai estar fixa na placa, né? Exemplo, eu não preciso me preocupar com o alinhamento ali da peça, né? Porque quando estiver realizando a usinagem, lembrando que o torneamento é um processo de usinagem por revolução, né? Muita gente acaba focando, né, que o torneamento é um processo de usinagem para peças cilíndricas, mas é um conceito errado, né? Ele é um processo de usinagem por revolução, ou seja, a peça vai estar rotacionando independente do formato. E justamente por ela estar rotacionando, né, dá aquela impressão de que, como você tá você fica com essa referência do aspecto da rotação em si, né, dá a entender que quando a ferramenta ela começar a usinar a peça, né, ou seja, diminuir ali o diâmetro, coisa do tipo, né, vou até mudar aqui a tela aqui. Vamos supor que a peça seja essa aqui, né, você está ali usinando a peça direto na placa, ela vai ficar com essas variações de diâmetro. Então, teoricamente, não é para ter nenhum problema com base em alinhamento, né? Já que a peça ela vai estar rotacionando, então você vai ter ali uma projeção, né, geométrica por causa da revolução tendendo à perfeição. Só que aí tem um detalhe importante, que é o balanço da placa, né? A placa que está segurando a peça é um acessório, né? Então, quem garante que essa placa ela vai estar 100% alinhada ou 100% balanceada ali para essa usinagem, né? Então, um dos aspectos comuns aí para o processo de usinagem aí no torneamento é sempre verificar como é que está esse balanceamento, né? Ou seja, prende uma peça, faz a usinagem de um diâmetro qualquer e mede com o micrômetro, né, em vários... Deixa eu até mudar aqui. Por exemplo, você torneou a peça, tá aqui com a peça torneada, aqui está o diâmetro da peça, e aí você vai fazer a medição em vários pontos, né? Você pega lá com o micrômetro e vai medindo em vários pontos para verificar o que? Se a peça está ovalizada, né? Se ela está ovalizada e quanto é que está tendo ali de alteração. Porque como a gente falou, né, teoricamente era para ser um processo de revolução perfeito, né? Mas você pode ter problemas ali de balanceamento da placa, né? Então, se a placa ela tiver com desalinhamento, você vai ter essa interferência ali na peça, né? E aí você pode perguntar, tá, ok, eu fiz essa usinagem, deu uma diferença de 0,015 ali no diâmetro, né? Exemplo, um diâmetro está dando 25 milímetros, né? Eu rotacionei um pouco o micrômetro e no outro está dando 25,015. E aí tem jeito, tem como solucionar isso, né? Uma das possíveis ações de correção para isso é realizar a usinagem das castanhas, né? Realizar a usinagem das castanhas, né? Fazendo essa usinagem interna ali das castanhas é uma tendência para diminuir, né, esse problema, né? Então é basicamente
vir com a ferramenta interna para poder usinar aqui as castanhas internamente. Aí tem um detalhe que é importantíssimo, né? Esse tipo de usinagem interna de castanhas é preciso que seja feito com um calço travando, né, as castanhas, né? Porque se como ela tem uma folga, né, por causa do perfil espiral de transmissão dela, né, se você for fazer uma usinagem sem ter um calço ali de trava, né, você vai ter problemas ali com vibração e pode ser que a usinagem não fique legal, né? O que seria esse calço de trava? É basicamente pegar uma peça, né, e prender, né, na placa, uma peça que te dê um diâmetro bom para que você possa fazer a usinagem interna para minimizar esse problema de vibração, né? Basicamente pegar um disco, né, uma peça ali com um formato ali mais próximo de um disco, né, um diâmetro relativamente bom, aí em torno de 50, 60 milímetros, né, um pouco maior, prende ele na placa, né, mas para dentro da placa você faz a usinagem ali das castanhas, pelo menos de uma parte dela, né, se realmente precisar fazer de todo o corpo da castanha, aí fica mais difícil você fixar ela, né? Já vi pessoal também pode estar utilizando um anel externo, né? Pode estar utilizando um anel externo, prendendo aqui externamente, para você poder fazer a usinagem toda ali do comprimento das castanhas. É uma maneira de minimizar, né? E se for o caso, realmente teria que fazer a troca, né, da placa e fazer uma ação com calço, né, para poder minimizar, né? Mas a gente tem que entender que é um aspecto, às vezes, que é do próprio torno. E por isso, né, tem uma coisa que é muito importante, que é quando você compra uma máquina dessa, né, nova, né, existe normalmente uma cláusula ligada à entrega técnica, né? Ou seja, o fabricante que vendeu para você, né, ele vai lá verificar a instalação e fazer os testes ali de acompanhamento geométrico, né? Então normalmente o pessoal vai lá, já nivela a máquina, faz o teste. É importante você acompanhar esse teste de batimento, né? Porque o fabricante ele normalmente coloca nas especificações, né, até uma tolerância máxima, né? Então, exemplo, 2 centésimos, 5 centésimos, aí depende do fabricante, obviamente. E aí para que você acompanhe e de fato verifique, né, se essa variação está dentro do que o fabricante está indicando e, obviamente, se essa variação limite atende os teus aspectos enquanto oficina, né, enquanto ali local para fabricação, beleza? Então, o primeiro aspecto envolve a placa ali diretamente. Outro aspecto comum para a área do torneamento é a parte do barramento mesmo, a parte do guia, né? O que acontece? É um material de ferro fundido, né, com tratamento, né, no que diz respeito ali para atingir um grau preciso de rugosidade, né? Então ela passa ali pelo processo de retificação para que ele fique o mais alinhado possível, mas a gente tem que entender que é uma área de contato constante, né? O barramento ele tem um contato constante de deslocamento. O barramento tem esse contato, né, de deslocamento constante. Então ele tende, com o passar do tempo, desgastar, né? Por isso que é importante, né, lubrificação dele, né, principalmente em regiões mais costeiras, né, umidade muito grande, né, aqui na região na região aqui do Rio, né, umidade muito grande, Nordeste, enfim, a parte litoral como um todo, aí com base na umidade, né, acaba sendo muito prejudicial, né, para esses barramentos porque são expostos, né? Então é importante essa proteção superficial, né, com lubrificante adequado para que você de fato tenha aí uma boa longevidade dessas máquinas, né? E aí quando ocorre problema com essas superfícies, né, que realmente acabam causando desgaste e isso aí causa desalinhamento, é onde entra o processo do rasqueteamento, né, que é de fato você fazer o rasqueteamento. Ele acaba sendo um processo de usinagem, né, mas por meio de raspagem, né, com a rasquete, né? Então é um processo chato, não vou usar outro termo, né? Ele é bem chato ele, né? E tem que tomar um cuidado muito grande porque você tem que estar passando o relógio lá em todo o comprimento útil do barramento e verificar onde está o desnivelamento, né, para poder de fato ali fazer essa raspagem, né? E dependendo da ação, usar calço também para poder garantir ali o alinhamento, né? Um detalhe importante que a torre porta-ferramenta, né? Deixa eu aumentar aqui o zoom. A torre porta-ferramenta, que é esse acessório aqui onde as ferramentas vão ser adicionadas,
ela tem uma relação de altura, né? Ela tem uma relação de altura, só que é uma relação flexível, né? Você pode estar utilizando cálcio ali para essa altura, então você pode estar... existe um valor limite ali para esse rasqueteamento, né? Mas que é um valor que é difícil você perder isso aí na máquina, pelo menos nunca vi, né? Mas é uma coisa que você tem que tomar cuidado com essa proteção superficial, porque o que acontece? Essa torre ela tem um limite, né? Obviamente ali no que diz respeito ao alinhamento, que leva como referência de operação, né? O centro de operação que seria essa projeção, né? Essa projeção aqui de eixo entre a torre, porta-ferramenta e a peça. Então, que seria esse alinhamento, né? De projeção entre o centro da peça e o centro ali da torre porta-ferramenta, né? Então, teoricamente, a altura da ferramenta ela se daria, né, com base nessa projeção da linha, né, dessa linha aqui de projeção. Então, a altura da ferramenta que você vai posicionar, ela teria que ficar dessa linha ou um pouco mais para baixo, né? A gente sabe que existe uma tolerância, né? Então, dependendo da situação ali do rasqueteamento que for ocorrer, normalmente é pouco que é retirado, né? Mas é um pouco que tem interferência muito grande, né? Por exemplo, você pode estar utilizando uma ferramenta ali que está no nível correto e às vezes você tem que utilizar um cálcio ali na ferramenta para garantir, né, essa altura, né? Lembrando que a torre porta-ferramenta ela é de fato um acessório, dependendo da máquina não, né? Dependendo ali da fixação, você pode estar fazendo alterações dentro aí das normas de segurança que você pode estar utilizando sem nenhum problema, né? Então, um aspecto também importante é essa questão do rasqueteamento. E outro detalhe, a torre, o carro móvel, né, que é essa... É porque tem um carro principal, muita gente chama de carro móvel, mas, né, pelo menos para os manuais, livros, né, a contraponta, que seria só esse acessório aqui, né, o ponta móvel, né, você também tem o carro móvel, que é o que está ali suportando a contraponta, que serve também para estar adicionando mandril ali para furação. É um outro elemento que sofre bastante aí com o passar do tempo, né, que pode perder alinhamento, né? Inclusive ele é flexível, né? Ou seja, você consegue, é muito comum, né, peças que vão ter um determinado comprimento, você utilizar essa contraponta para poder, exemplo, fazer usinagem cônica de precisão, né? Se fazer usinagem cônica de precisão, então você desloca de forma proposital, né, essa contraponta para poder fazer essa ação, né? E aí é preciso você alinhar ela, né? Fazer o alinhamento dela depois aí para ela ficar centralizada, né? Existe até um dispositivo que muitas empresas fabricam, né? Deixa eu mostrar aqui mostrar aqui, ele mais ou menos assim, né? Ele tem um diâmetro onde vai ficar o relógio, né? E tem um outro que é onde vai ficar ali preso na placa, né? Então o que acontece? O formato dele é desse jeito, né? E aqui em cima fica o relógio. Ele vai estar a haste do relógio, ele vai estar passando aqui por dentro, né? Ele vai passar aqui e vai chegar aqui do outro lado, né? A haste do relógio, beleza? E aí o que acontece? Isso aqui fica preso na placa. Essa parte aqui, ela fica preso ali na placa lá do torno, né? Essa outra parte aqui faceando, né? Essa outra parte aqui faceando. Ele tem que ser retificado, né? Tem que ter um bom acabamento, um bom alinhamento, beleza. E aí o que acontece? Quando você vem com a ponta móvel, ela vai entrar aqui, né? Nesse furo. Vai entrar aqui nesse furo. Então, o relógio, a haste do relógio, ela vai ficar aqui em cima, nessa parte cilíndrica, tocando. Então, o que acontece? Quando você zerar o relógio e girar, exemplo, 180 graus da posição da placa, né? Ali, girar a placa 180 graus, já que esse dispositivo vai estar preso na placa, você vai ver o quanto é que está oscilando. E aí você consegue regular de uma forma bem prática o carro móvel, né? Você consegue lá, tem um parafuso, né, que faz essa transmissão, você consegue regular e é muito tranquilo, muito fácil de fazer com esse dispositivo, né? Se você for fazer de uma forma mais convencional, de colocar um eixo na placa e um eixo na ponta, né, e ali torneando, né, verificar onde é que está o diâmetro maior, né, onde é que está menor e regulando, demora um pouco mais. Você pode até fazer também com os dois, né? Usa o acessório,
para deixar ele já bem próximo ali de um alinhamento próximo do zero, né? E depois você pode colocar um eixo ali só para, né, garantir ali a aferição ali perfeita, né? Mas esse acessório ele é muito bom. Outro detalhe aqui do torneamento toma como referência a torre porta-ferramenta. A torre porta-ferramenta ela pode girar. Ela pode girar. Eu já até falei isso em outros vídeos, só que é um giro que você acaba não tendo precisão. Por exemplo, você vai fazer lá um chanfro de 60 graus, 45 graus, é um chanfro que não tem precisão, você pode girar aí tranquilo que vai ser perfeito, né? Perfeito dentro, obviamente, de uma tolerância, né? Mas se você precisar ter um ângulo preciso, né? Você tem que fazer um alinhamento ali com o relógio comparador, fazer uma relação de escala trigonométrica para, de fato, você ter precisão referente a esse ângulo, né? Então, fica aí essa dica, né? Se você precisar fazer um ângulo preciso com esse tipo de deslocamento, né? Se você for só ali pela marcação, vai ter problema, né? Inclusive, tem algumas empresas que trabalham com peças já gabaritadas, né? Exemplo, uma peça com ângulo de 45 graus. Prende a peça, né? A peça ela vai estar com aquele cone, né? De 45 graus. Beleza? Vai estar lá o cone de 45 graus. Você inclina a torre porta-ferramenta e passa o relógio na inclinação, né? Então, se a torre tiver com 45 graus e você passar aqui na peça que já está com 45 graus, de fato, para o relógio ele ter ali um deslocamento próximo do zero, né? E aí você consegue ir regulando a torre porta-ferramenta com base aí nesse gabarito. É bem prático esse tipo de verificação, né? Questão da parte de nivelamento, né? A gente falou muito lá na referente à fresadora, mas para o torno é as mesmas condições. É importantíssimo que o torno ele esteja bem com a fundação adequada, né? Ou seja, um piso adequado, e que o nivelamento ele seja de fato coerente ali com a necessidade da máquina e que seja verificado, né? De tempos em tempos seja verificado como é que está esse nivelamento, né? Mas a mesma referência, deixa eu ver se consigo diminuir mais aqui o zoom, é a mesma referência aqui para o que a gente tinha lá da fresadora, né? Tem os elementos aqui de fixação, né? No caso do torno, normalmente são 6, né? 6 áreas de contato, e você pode estar ali regulando ela para que o nível ele fique ali de acordo, né? Então é importante, lembrando, se você estiver fazendo nivelamento e um parafuso já esteja no limite, equilibra todos eles para depois ali fazer o alinhamento, você vai ter uma praticidade bem maior aí nessa execução, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no